dia, meu nome é Jaqueline e eu vou falar um pouco sobre esse trabalho que é o teste de memórias de curto prazo. Eu vou falar sobre a introdução e o nosso trabalho no vídeo, ele foi constituído sobre a introdução do tema, os métodos aplicados, a apresentação dos resultados, a discussão e a conclusão do teste final. Oi, eu sou a Gisele e eu vou falar um pouco da memória. A memória é o armazenamento de informações e fatos ocorridos através de experiências vividas ou ouvidas. Então, podemos relacioná-la com a aprendizagem, que é o processo através do qual adquirimos conhecimento. Então, a memória são lembranças e recordações de algo que se tenha ocorrido. Existe a memória de longo prazo, que é aquela que chega a durar anos e até se tornar definitiva no nosso cérebro. É onde se encontra a nossa autobiografia e os conhecimentos adquiridos por toda a nossa vida. Para tudo isso acontecer, o nosso cérebro utiliza mecanismos de repetições, recordações e ideias associativas. Algumas áreas especiais estão envolvidas em todo esse processo da memória. Áreas do cérebro como o lobo frontal, a amígdala, o tálamo, o hipotálamo e também o córtex pré-frontal. Gi, você esqueceu de falar da memória de curto prazo. Afinal, o que é a memória de curto prazo? Esse tipo de memória, ele retém informações durante um período limitado, que pode ser entre 15 a 30 segundos, e que, se não forem armazenadas para a memória de longo prazo, elas podem ser esquecidas. A nossa memória ela também pode ser melhorada com certas coisas que nós não atentamos no nosso dia a dia, como técnicas mentais, uma boa alimentação e também cuidados com a ingestão de certos medicamentos e também algumas técnicas de relaxamento. Bom dia, meu nome é Camila, vou falar sobre o trabalho de memória. No caso, o método utilizado na pesquisa foram 8 listas, como proposto. 20 integrantes participaram da pesquisa, 6 integrantes do grupo, sendo que uma pessoa aplicou o teste, no caso a Luciana. As outras 5 participaram do teste, não tinham acesso à lista e foi para um lugar silencioso como proposto. Sim, agora a Letícia vai falar outra parte. Então, os integrantes do teste tinham entre 13 e 65 anos e o teste tinha composição de 8 listas com 10 itens cada um, sendo que 4 das listas eram objetos, palavras e as outras 4 listas eram combinações de números. Isso não foi um teste para diagnóstico, foi somente um teste acadêmico para testar a memória de curto prazo. Olá, o meu nome é Cláudia. Nós agora vamos apresentar os resultados dos testes que foram aplicados. Lembrando que esses testes, eles exigiram uma concentração e exigiram também atenção. Mas também nós não podemos eliminar o fator estresse, que todos os participantes estavam ali envolvidos na aplicação desse teste. Bom, gente, meu nome é Luciana. Agora, em relação aos resultados, nas 4 primeiras listas envolveram palavras e nas outras 4 eles envolveram números. Então, na lista 1 teve um grande número de porcentagens, embora as palavras não tenham associações. Na lista 2, as palavras elas eram todas relacionadas a animais. Então, os acertos tiveram também uma porcentagem grande, sendo que as 2 primeiras palavras eram relacionadas a animais domésticos. Então, também essas 2 palavras foram com um número de acerto muito grande. Na lista 3, todas as palavras tinham a inicial com F, apenas uma tinha a inicial com a letra D. Também teve um grande número de acertos, porque ocorreu o fato da associação.
Na lista número 4, nós tivemos as palavras relacionadas a carro. Mas foi bastante interessante, porque depois que nós tivéssemos lido aquelas palavras, nós tivemos 5 minutos de distração. E mesmo depois de 5 minutos, as pessoas conseguiram fazer aí uma pontuação grande de acertos, porque estava relacionada a carro e outras palavras que não estavam na lista, mas relacionadas a carro, foram também mencionadas. Já na lista 5, a lista apresentou 2 dígitos de algarismos, também teve um grande número de porcentagem, porque foi mais fácil de a pessoa lembrar esses números com 2 dígitos. Na lista 6 eram 3 dígitos, os 2 primeiros números e os 2 últimos foram os mais pontuados nos acertos, a porcentagem, mas os 2 últimos é que tiveram o maior número de porcentagem de acerto. Na lista 7 era o número com 4 dígitos e ele era lido de forma extensa. Já teve um número menor de acertos, porque é mais difícil de a pessoa lembrar esses números. Na lista número 8 eram também números, só que eles foram lidos de forma agrupada. Então, nessa lista 8, houve também um número grande de acertos, talvez pela forma da memorização em números agrupados. Então, os 2 primeiros números foram também muito bem pontuados em porcentagem e, novamente, os 2 últimos foram os que mais pontuaram também na lembrança ali que as pessoas fizeram no teste. Com a junção do que foi observado nos testes aplicados, no que foi feito no trabalho e também com fontes como o artigo da Renata Queiroz e da Ariadne Faili, e também um artigo disponibilizado no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se chama Processo de Fabricação da Memória, nós concluímos que a memória ela passa por 3 diferentes processos, que é a operação de codificação, a retenção e a recuperação. O ser humano, ele tem 3 tipos de memória, que é a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. O que é a memória sensorial? A memória sensorial será o primeiro lugar onde as informações elas serão retidas. A memória sensorial, ela pega as informações que são recebidas pelos órgãos dos sentidos, em que envolve a associação de significado a um padrão sensorial recebido. Ela retém em alguns segundos a imagem ou a informação recebida. Ou seja, ela codifica a informação, que é uma informação crua, que são recebidas pelos órgãos dos sentidos, e vai transferir para a memória de curto prazo. Só que a memória de curto prazo, ela retém um certo número de elementos muito limitados. Segundo George Miller, em 1956, a sua pesquisa nos revela que a memória de curto prazo ela pode reter entre 7 itens mais ou menos. E isso depende também do número de familiaridade. Por isso nós percebemos que nos testes as pessoas elas conseguiram acertar uma porcentagem grande por associação, como a memória sensorial motora, mas também por familiaridade. Por exemplo, quando havia o carro, quando havia até alguns números associados à idade, da sua idade, à data de nascimento. Então nós podemos perceber aí nesse teste essas qualificações, essas qualidades. Uma curiosidade que a gente encontrou foi que, ao entrevistar os idosos, eles tiveram melhor desempenho na lista de números do que de palavras. Já os jovens de 13 e 14 anos apresentaram melhor desempenho na questão de números e palavras. Pela falta de atenção. Pela falta de atenção, e dessa forma concluímos o nosso trabalho.